Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Lembrem-se, Cristo está vindo para revelá-los e libertá-los, trazendo a espada da verdade. Ele não vem para salvá-los, contrariamente ao que quiseram fazer passar algumas crenças. Há apenas vocês e você sozinhos que podem se salvar. Há apenas vocês e você sozinhos que podem abrir a porta para Cristo. A espada da verdade ou espada de Miguel ou a língua de Cristo é o que vem queimar o que não é da verdade. A espada da verdade vem cortar o que não é da verdade. A espada da verdade vem decantar o que é pesado daquilo que é leve. A espada da verdade é o fogo do céu vindo restaurar a verdade e a unidade. Pergunta: os seres de luz utilizam implantes para localizar os seres humanos? Bem-amada, no nível dos mundos unificados não há necessidade de implante porque, instantaneamente, qualquer ser unificado se comunica, de maneira multidimensional, com todas as consciências, onde elas estiverem situadas, e não existe qualquer separação. Portanto, o conceito de implante não tem sentido algum. Existe, entretanto, uma variedade de seres de luz, no sentido em que vocês os denominam, sendo seres que têm uma missão especial, em meio aos mundos de carbono dissociados, visando a sua reunificação. Esses seres foram denominados, nas suas tradições, os anjos do Senhor. Eles correspondem aos vegalianos da terceira dimensão unificada. Eles intervêm, evidentemente, em meio aos mundos de carbono dissociados, como o de vocês. É a função e o papel deles. Evidentemente, eles são obrigados a identificar, em meio a esta matriz de carbono dissociada, os seres que fazem parte da luz. Para isso, eles têm apenas duas soluções. Uma, que é remota, consiste em implantar, como você diz, tecnologias alienígenas, então exteriores a este sistema solar, permitindo identificar esses seres que evoluem para a luz em meio ao mundo de carbono dissociado. O segundo meio de identificação é, ele, visual e direto, a partir do momento em que eles estão presentes no seu ambiente físico. Agora, no que se refere às outras dimensões unificadas, além da terceira dimensão, o implante não tem qualquer razão de existir, porque uma consciência é livre e é identificável em meio ao conjunto dos universos. Isso, evidentemente, é difícil de aceitar ou de integrar, ou mesmo de compreender, com os seus meios sensoriais. Na multidimensionalidade não existe qualquer barreira, qualquer limite para você se comunicar instantaneamente de um extremo ao outro dos universos, de um extremo ao outro das dimensões, com o conjunto das consciências. Não há então necessidade de identificação, já que vocês estão agora identificados pela sua própria presença. O conceito de intimidade, tal como vocês o concebem neste mundo, simplesmente não existe em meio aos mundos unificados além dos mundos de carbono, onde a transparência é a regra absoluta e ela é estabelecida em todos os níveis. Pergunta: nos mundos unificados existem comunicações visuais? Bem-amado, além dos mundos de carbono, o acessório denominado olho simplesmente não existe. Há uma visão interior, de ressonância, de proximidade, onde o deslocamento nada tem a ver com a visão, no sentido retiniano. Agora, no que se refere à telepatia, eu penso ter ouvido a palavra telepatia. Ela existe unicamente nos mundos de carbono. Ela é, sim, atributo do que vocês denominam, e que nós denominamos com vocês, os anjos do Senhor, que se comunicam de forma telepática. A voz telepática é também uma voz utilizada pelos arcontes essencialmente e pelas formas chamadas de terceira dimensão dissociada, mas exteriores ao seu sistema solar, como os pequenos seres cinzentos, gris/grey/grau, ou ainda os dracos, que se comunicam exclusivamente pela telepatia. A telepatia não é, portanto, um meio de comunicação existente nos mundos unificados, situados além dos mundos de carbono. A telepatia é uma característica diretamente oriunda do que vocês chamam de cérebro reptiliano, certamente existindo de forma não alterada para os vegalianos, ou por qualquer outro povo da terceira dimensão unificada. Esta predisposição telepática é muito utilizada e muito praticada, hoje, especialmente, pelas forças opostas à luz. Quando um anjo guardião fala a vocês, isso não é por telepatia, já que ele lhes fala ao ouvido e não imprime as suas palavras no cérebro de vocês, o que é uma violação. Pergunta: pela telepatia, como discernir o que vem de um ser de terceira dimensão unificada e o que poderia vir de um arconte?
Há um único modo, pela saudação de Orion e pela vibração, desde que esteja presente. Pergunta: há então a possibilidade de intervenção telepática à distância fora da presença? Perfeitamente. O que é próprio daqueles que manipulam a segunda e a quarta dimensão. Um anjo guardião sempre irá se expressar no exterior, no nível do ouvido, ou então é escutado no coração, interiormente, mas certamente não no nível do cérebro, como com a telepatia. A telepatia, assim como isso pode fazê-los devanear, é uma forma de violação do espírito. Pergunta: qual é a consequência da saudação de Orion nos Dracos? Simplesmente, há de desencadear uma reação violenta de alergia, digamos. O motivo é simplesmente que os Dracos, existentes nos planos intermediários, são extremamente sensíveis, mesmo quando aparecendo no nível puramente físico, a tudo o que é onda de forma, onda com efeito de forma. A saudação de Orion produz uma determinada onda de forma e é portadora de uma energia que desencadeia urticária neles, o que é muito ruim para a pele de um reptiliano. O ser humano é muito pouco sensível a esta dimensão chamada de segunda dimensão que se manifesta, efetivamente, pelas ondas de formas. Alguns povos, dos quais fazem parte esses seres, são extremamente sensíveis a tudo o que é onda de forma. Pergunta: há uma correspondência entre nosso anjo guardião e nossa origem estelar? Pode existir, como pode não existir. Isso é profundamente diferente, justamente segundo as suas linhagens estelares. Lembrem-se de que as linhagens estelares também foram denominadas os seus 4 pilares. Esses pilares podem estar em ressonância com uma forma específica de guardião que não significa propriamente falar de um anjo guardião, mas de um guardião, realmente. Pergunta: porque, quando o ser humano foi criado, os Elohim não criaram, ao mesmo tempo, formas de proteção contra a ingerência de outras entidades ou de outros mundos? Bem-amada, compreenda bem que os Elohim jamais criaram o ser humano. O ser humano é, muito além da sua humanidade, uma emanação da fonte. A criação consistiu em criar estruturas de carbono oriundas diretamente dos mestres geneticistas. Esta estrutura de carbono funcionou, de maneira livre e unificada, durante várias dezenas de milhões de anos. Dessa maneira, então, a falsificação ou a penetração de princípios opostos e contrários à fonte é, na realidade, extremamente recente em relação à história dos mundos em carbono. A proteção é inerente à multidimensionalidade. Deste modo, então, a permeabilidade humana, existente hoje, não existia anteriormente, pois o ser humano estava unificado. Naquele momento, era possível, para ele, viajar de maneira multidimensional, no espírito. Apenas a partir da falsificação que esse processo de confinamento foi realizado, propiciando certa forma de vulnerabilidade. É preciso, contudo, então, especificar que as entidades criadoras que criaram esta matriz de carbono unificada, foram então obrigadas, elas próprias, a se sacrificarem para evitar que a sua criação não fosse confinada e perdida. Assim, portanto, a cada ciclo e a cada ciclo existindo desde 300 mil anos, foi o sacrifício do que vocês chamam de Elohim que permitiu não perder o seu espírito. Nós então mantivemos, de algum modo, uma unificação, mesmo isso não se tornando aparente, exceto em alguns momentos, como agora. Quando há o confinamento de um sistema, seja ele qual for, este confinamento corresponde a um isolamento, a uma fragmentação e a uma ausência de comunicação com o que está fora. Querer estabelecer a comunicação em períodos não propícios simplesmente provoca a destruição deste sistema confinado, o que não era, evidentemente, o objetivo, e a destruição do que está ali contido, ou seja, no caso, vocês. Pergunta: isso dá a impressão de estarmos no laboratório, testados pelas outras dimensões. Bem-amada, a palavra laboratório não é inteiramente apropriada. A palavra mais correta é planeta-prisão. Bem-amada, você está na prisão, você não está em um laboratório. A prisão tem apenas um único objetivo e ele está longe de ser espiritual ou evolutivo. Ele consiste simplesmente em proporcionar mão de obra e, além disso, alimento. A experiência de laboratório, no sentido em que você parece compreendê-lo, seria muito prejudicial à mão de obra. O alimento sendo compreendido e entendido em todos os sentidos. Um alimento emocional, um alimento mental e, evidentemente, o alimento no sentido físico.
Não se esqueçam de que vocês se conceberam e foram concebidos como seres livres portadores de uma alma e de um espírito. A alma e a matéria e o corpo físico foram confinados. O objetivo foi o de proporcionar mão de obra e alimento. Não há outros termos que possam se aplicar a isso. Não se esqueçam, tampouco, de que, para os Dracos, os animais são vocês, nós já lhes dissemos isso. Pergunta: em que o fato de que a humanidade pudesse desaparecer causaria problema? Isso seria a perda definitiva do espírito e a desconstrução do espírito. Pergunta: em que o espírito é útil para a fonte? Eu não estou certo de ter apreendido o alcance desta pergunta muito metafísica. Fora da prisão, não há noção de utilidade, há a concepção de vida unitária e livre. A utilidade resulta do conceito de predação, unicamente presente em meio a esta prisão ou em outras prisões. Pergunta: é verdade que a fonte tem necessidade das experiências que nós vivemos? Bem-amada, a fonte se reflete e se espelha em vocês, assim como vocês se refletem e se espelham em a fonte quando vocês estão unificados. A palavra necessidade não corresponde à verdade. A vida é. A criação é. Os princípios da criação são todos orundos do princípio da graça. Assim, um Criador, seja qual for a dimensão que foi criada, é obrigado a acompanhar esta criação, até que a sua criação se torne superior ao seu próprio nível vibratório. Isso significa dizer que um Criador de tal dimensão prepara a criação de estruturas de qualidade cada vez mais superior e cada vez mais complexas, ou mesmo cada vez mais densas, mas isso não é obrigatório. Naquele momento, a criatura deve, um dia, tornar-se, vibratoriamente e em consciência, mais elevada do que o seu próprio Criador. É este princípio que foi desrespeitado pelos Dracos, tendo levado à falsificação e à predação. A fonte não é um predador. A fonte é vida e criador ou criadora, o princípio oposto ao conceito de predação. A criação é doação. A predação é a ausência de doação. A ação da graça é doação. A ação/reação absolutamente não é uma doação. Tudo pode ser concebido a partir deste princípio simples. Agora, querer elaborar em meio ao mental e, portanto, a personalidade humana, uma concepção coerente da fonte, isso iria relevar de uma ilusão. Porque, aí também, nenhum cérebro pode conceber o que é a fonte. Pode-se apenas viver os efeitos, diretamente no nível do coração, mas jamais em meio ao intelecto. Pergunta: Uriel anunciou que Cristo estava de volta. Poderia desenvolver sobre isso? O retorno de Cristo é o retorno como ele partiu. Não procurem Cristo em um corpo ou em um espírito sobre esta terra. Todos vocês são Cristo, mas existe, em meio ao Sol, um espírito denominado Cristo Miguel ou Logos Solar, vindo vocês como ele partiu. Isso foi perfeitamente descrito no Apocalipse de São João. Não procurem algum Cristo sobre a terra, ele não seria Cristo, mas contra Cristo. Cristo é um princípio, isso vocês entenderam. Cristo é uma emanação, isso também. Cristo é vibração e consciência. Cristo é como vocês, um espírito. Este espírito que volta de novo como ele partiu, ou seja, pelo céu. O problema é que o ser humano sempre imagina encontrar em um corpo de carne o que não é um corpo de carne, o que é multidimensional, mesmo se alguns seres puderem ser portadores, doravante, em meio a esta matriz, de um corpo de carne, sendo multidimensional, já que eles encontraram o seu estado de ser. Cristo não possui um corpo de carne criado aqui, tal como vocês, mesmo se esse foi o caso há algum tempo. Ele volta, então, com o corpo com o qual ele partiu. Mas não o procurem sobre a terra. Caberá a cada um de vocês revelá-lo. Isso lhes foi anunciado há muito tempo. Isso lhes anunciado também pelo arcanjo Miguel, no fim das núpcias celestes e durante as etapas. O que foi confirmado a vocês, hoje, pelo arcanjo Uriel. Mas esse retorno não é um retorno segundo a carne. Lembrem-se, Cristo está vindo para revelá-los e libertá-los, trazendo a espada da verdade. Ele não vem para salvá-los, contrariamente ao que quiseram fazer passar algumas crenças. Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem se salvar. Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem abrir a porta para Cristo. Pergunta: Cristo Miguel e Kiriste são duas entidades ou será que se trata do mesmo espírito? Existe um princípio. Esse princípio é denominado Kiriste.
Esse princípio é vivido por todos os filhos da lei do Um. Ele significa filho ardente do sol ou filho revelado à luz. É um título, uma função, uma emanação, independente de um espírito específico. Houve, nesta parte de multiverso, de superuniverso, uma consciência vivendo Cristo, na totalidade, inicialmente. Desde então, outras consciências têm vivido, na totalidade, a dimensão de Cristo. A junção Cristo-Miguel ou o nome Cristo-Miguel corresponde efetivamente à integração, em meio ao princípio solar crítico, ao princípio micaélico. É um processo denominado incorporação. Assim como um ser humano pode ser incorporado, do mesmo modo, um espírito solar pode ser incorporado por um espírito situado além no nível dimensional. É exatamente o que acaba de acontecer com Cristo, chamado Doravante, desde alguns anos, de Cristo Miguel. Ele é portador da vibração Kiristi, ele é portador da vibração de Miguel, assim como vocês são portadores da vibração de Cristo, da vibração de Miguel e da vibração de Maria. Portadores da vibração e portadores, também, deste DNA, na totalidade. Pergunta: é preciso que nos equilibremos nesses três princípios no nível do nosso coração? É exatamente o que foi realizado pelo princípio de unificação da nova triunidade. Pergunta: poderia desenvolver sobre o conceito da espada da verdade? A espada da verdade ou espada de Miguel ou a língua de Cristo é o que vem queimar o que não é da verdade. A espada da verdade vem cortar o que não é da verdade. A espada da verdade vem decantar o que é pesado daquilo que é leve. A espada da verdade é o fogo do céu vindo restaurar a verdade e a unidade. Assim, evidentemente, segundo um olhar que eu denominei escatológico, isso poderia ser chamado de julgamento final, de fim dos tempos ou de fim do mundo. Efetivamente, aquele que ficar confinado em suas próprias crenças, que tiver seguido algo de exterior a ele e que não tiver realizado o ser, irá viver, de maneira muito real, o fim do mundo, o fim das suas ilusões e, então, o julgamento final, no sentido escatológico, que não tem outra realidade senão uma realidade inscrita em meio a uma crença, mesmo se ela se manifestar por fatos tangíveis, na sua dimensão. A humanidade, no decorrer desses últimos 320.000 anos, passou, muitas vezes, por esta destruição. A destruição não é o fim, uma vez que, de qualquer modo, a alma está prisioneira em meio à matriz, até agora. O que acontecia depois de um fenômeno de destruição? Os mesmos retornavam, eram bloqueados nesta prisão, reproduziam-se neste mundo, cresciam, multiplicavam-se e serviam de novo como mão de obra e como alimento, sempre com a promessa de um além melhor, sempre com a promessa de uma luz, sempre em outros lugares. Pergunta: a representação da Merkaba individual, sob a forma de duas pirâmides encaixadas uma na outra, corresponde a uma realidade. Isso corresponde a uma forma simplificada da verdadeira Merkaba, que seria um cristal de 144 faces. A forma da dupla pirâmide encaixada lembra a Merkaba interdimensional. Agora, a Merkaba interdimensional coletiva é uma associação de Merkaba interdimensional individuais, associando-se para formar o que eu chamaria de embarcação de luz. Essa embarcação de luz vai se assemelhar a um ser multidimensional denominado a pomba ou, ainda, a forma original de um arcanjo. Essas estruturas vibratórias mutáveis não são estáticas. A partir do momento em que vocês penetram no seu corpo de estado de ser, a Merkaba não é o veículo, mas é o agente de transferência em meio ao estado de ser. O corpo de luz nada tem a ver com a Merkaba. A Merkaba interdimensional coletiva pode ter a ver com o corpo de luz, já que ela é um agregado de corpos de luz, de consciências liberadas, evoluindo em meio a um espaço vibratório de idêntica densidade e temporalidade. Pergunta: de que maneira representamos uma mão de obra? A mão de obra é uma consciência que é utilizada para servir outra consciência. O objetivo era o de extrair alguns elementos presentes neste mundo antes da sua falsificação. Esta extração se refere, no que diz respeito aos dracos, antes de tudo, às moléculas e às partículas de ouro, das quais se alimentam esses dracos. O que explica que resta, sobre este planeta, muito pouco ouro. A mão de obra significa isso. É então, de algum modo, um serviço, não livre, mas um serviço obrigado. Isso é nominado também de predação. Pergunta: hoje, concretamente, não há quase mais ouro.
Então, por que esse sistema continua desta forma? Mas há a extração das emoções e do mental, dos quais se nutrem aqueles que vivem nos planos intermediários. Nós não temos mais perguntas. Obrigado. Aos 3 Dimensões, 6 de novembro de 2010. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.